A MTZ mostra o que ninguém mais mostra. Vamos lá, galera. Vamos brincar mais um pouquinho. Você imagine só que dentro disso aqui tem todas essas pecinhas aqui. Essa aqui são as partes eletrônicas dela. E a partir de agora a gente vai ver todas as curiosidades e mitos das solenoides. Nesse caso aqui, volto a falar, é uma EV0, utilizada nos câmbios Dualogic, Emotion e outros, controla a embreagem. Então vamos lá, como que ele é montado? Ó, aqui no caso a gente passou no torno, né? Tem o pessoal da engenharia que faz esse serviço pra gente. A gente coloca a bobina. Aonde vai a bucha lá? Ó? Deixa eu pegar aqui melhor pra vocês, ó. Isso aqui é a buchinha branca, ó. Tá? Ela vem aqui separando os terminais, ó. E a nossa tomadinha entra aqui em cima. Certo? Olha que legal. É assim que é montado esse carinha aqui. Então vamos lá. Quais são os principais mitos que existe desse sistema aqui? Deixa eu só deixar só a parte eletrônica, tá? Que essa aqui é a parte da bucha. Primeira coisa que a gente tem que saber de uma solenoide. A solenoide é uma bobina, é um enrolamento, a qual tem-se uma resistência nela. Então, de regra, toda vez que você for testar uma solenoide, a primeira coisa que tem que ver é a resistência dela. E tem muitas coisas que acontecem na resistência elétrica, a alteração por temperatura. Você quer ver que interessante? Tem muita solenoide aí, muito componente eletrônico em si, que ele vem no manual dele X ohms a tal temperatura. Porque se variar a temperatura, você pode sim ter uma alteração de resistência. E eu posso provar. Vou mostrar para vocês. Aquecendo essa solenoide aqui, a resistência vai alterar. Volto já. Vou só montar aqui um setupzinho para a gente poder brincar nessa situação. Já voltei, pessoal. Estamos aqui com a câmera térmica, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. A bobina está aqui bem na minha mão aqui, ó. Então, nossa bobina está aqui na ponta do meu dedo, certo? E a gente vai começar a aquecer ela. Coloquei aqui, está numa temperatura ambiente aí aproximadamente aí de 26, 27 graus aqui na cidade de Campinas hoje. Estamos com uma resistência de 2,74 ohms, como vocês podem ver aí. Vou usar um pouquinho o soprador aqui para a gente ver o que vai acontecer. Talvez o pessoal da edição vai acelerar um pouquinho o vídeo, vai ficar mais fácil de vocês acompanharem e diminuir um pouquinho o ruído. Beleza, pessoal. Chegamos aí a uma temperatura de 98, 99 graus. Podemos dizer que é uma temperatura que um carro trabalha hoje numa transmissão quente, né? Num trânsito intenso trabalha. Olha a resistência para onde foi. 3,15 ohms. Por que a gente está mostrando isso? Primeiro, a temperatura sim influencia na resistência da sua solenoide. Vamos lá, papel e caneta na mão. Vamos fazer uma continha aqui rápida. Ficou bonitinho esse caderninho para mim, hein? Vamos lá, pessoal. Quando a gente começou a fazer esse teste, a resistência da solenoide era de 2,7 ohms. E depois de algum tempo, essa solenoide, 3,2 ohms. Tá, mas o que isso significa? Qual que é a tensão de trabalho, ou seja, qual a voltagem de trabalho dessa solenoide? Vamos colocar a tensão com o carro funcionando, 14,2. Então vamos lá, 14,2 volts. Olha que legal, se a gente pegar 14,2 e dividir ela por 2,7 ohms, a gente vai ter um resultado, 14,12 dividido por 2,7, de 5,25 ampere. Esse é o consumo da solenoide, consumo total, tá? Da solenoide, numa tensão de 14,2 com a solenoide fria. E com a solenoide quente, vamos ver? 14,2 volts dividido por 3,2 ohms. Que a gente vai ter um resultado de 4,30 ampere. E aí, temperatura influencia no consumo em corrente, ou seja, consumo em ampere ou não? Tá aqui, tá provado para vocês. Para quem não conhece esse cálculo aqui, chama-se Lei de Ohms, tá? Pode procurar, não é um cálculo que a gente desenvolveu nem nada, é um cálculo mesmo de matemático, tá? E estamos aqui com ela e mostrando o consumo, diferente consumo pela fria, ou seja, ela fria ela consome mais corrente do que com ela quente. Por isso que a temperatura ambiente de trabalho tem que se levar em consideração. Outro detalhe, vocês viram eu aquecendo a bobina com um soprador, não com um equipamento.
E eu vou mostrar para vocês agora o porquê que a gente faz isso, tá? Eu vou acionar ela no equipamento e vou deixar ela ligada por um bom tempo aqui. Vamos imaginar o seguinte, a solenoide, ela tem um aquecimento, sim, de funcionamento normal, ela não vai ficar ativada 100% do tempo. Ela vai acionar, desacionar, ela não vai ficar ligada a todo o tempo, tá? E a temperatura externa, tá? Do óleo lubrificante, do aquecimento do habitáculo do motor, da própria transmissão. Então, você não vai ter a bobina ligada todo o tempo. Eu vou ligar aqui e vou mostrar uma coisa interessante para vocês que acontece no carro. Beleza?